Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que bênção, estamos aqui mais uma vez reunidos, juntos, os irmãos aí inscritos no canal, né? Para a glória de Deus. Nós aqui podendo, por muito temor e tremor do Senhor, irmãos, estar lendo aqui essa passagem da palavra de Deus em Miqueias, capítulo 4, 13 versículos, a qual, irmãos, nos traz uma mensagem maravilhosa, como toda a Bíblia Sagrada, mas uma mensagem de despertamento, irmãos, para a Igreja de Cristo nos dias que vivemos hoje, para os dias que estamos vivendo hoje, irmãos, e aprove Deus, queira Deus, quanto mais tempo vamos ficar aqui nessa terra, só Ele sabe, de tantas coisas que estão para acontecer e muitas estão acontecendo. Irmãos, e quando nós lemos a palavra do Senhor, é para haver um despertamento em mim e você, para a gente ver, examinar o que está escrito, irmãos, o que a Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo, que homens santos de Deus escreveram, para nos deixar atentos, alertas, irmãos, para todos os acontecimentos que a palavra do Senhor fala para nós. Partes têm acontecido, já têm se cumprido, e outras vão se cumprir ainda, irmãos. E como nós vemos na Bíblia Sagrada, irmãos, o povo de Deus, ele perece por falta de conhecimento. Irmãos, o povo de Deus precisa se dedicar mais à leitura, à meditação, à comunhão, para que nós venhamos compreender, entendermos o que a mensagem da palavra quer nos dizer, quer nos alertar, quer abrir os nossos olhos, para que a gente, irmãos, entenda, compreenda e viva, irmãos, sob a luz da palavra. Isso através da fé. Aleluia. Aqui Miqueias, irmãos, capítulo 4, 13 versículos, né? Capítulo 4, 13 versículos. O título é algo assim glorioso. Fala assim: a glória da nação restaurada. Olha, irmãos, isso é algo tremendo. Versículo 1 fala assim: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e se afluirão os povos, né? Afluirão, chegarão, procurarão. Irmãos, nós vemos aqui na Bíblia Sagrada, se nós fôssemos aqui, irmãos, entrar no profundo dessa palavra, irmãos, nós ficaríamos aqui, horas aqui falando. Mas aqui nós vamos ter que usar um pouco tempo. Os irmãos leiam Deuteronômio 4:30. Um profeta do Senhor, um líder, homem manso, diz a Bíblia, chamado Moisés, falou sobre os últimos dias. Se os irmãos lerem na Bíblia Sagrada, lá o escritor aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, e o 2 também, vai dizer que os últimos dias começou quando o Filho, quem que é o Filho, irmãos? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se manifestou aqui na terra. Então, irmãos, os irmãos verem que o próximo capítulo, que é o 5, que vamos estar gravando aqui no outro vídeo, né, se Deus assim permitir, de 15 versículos, ele vai ser uma continuação do 4. Algo assim, irmãos, profético, algo que em parte se cumpriu e outra parte vai se cumprir, e a qual a palavra do Senhor, irmãos, ela não é algo que alguns falam que é um enigma, que tem gente que fala umas besteiras, fala que quanto mais lê a Bíblia, irmãos, a pessoa vai ficar louco. Mentira, irmãos. Mentira, porque a palavra do Senhor, ela é atual, ela se renova. Se renova no que? Pela transformação do nosso entendimento. Quando nós nos aplicamos com amor, com alegria, em ler a palavra, irmãos, nossa mente é transformada. Aleluia. O Espírito de Deus transforma. Está em Romanos 12, 1, 2, lê lá. Quando fala aqui, irmãos, que os outeiros se elevarão, muitos acreditam, irmãos, por Jerusalém ser um local alto, né? E vai ficar mais elevado. Nós vemos também, irmãos, um outro lado dessa palavra, né? Que
no reino milenar de Cristo. Isso nós teremos que ler em muitas passagens da Bíblia Sagrada, principalmente em algumas delas mais conhecidas no livro de Isaías, né? Que era um contemporâneo aqui de Miqueias. A história fala isso. Não sabemos se Isaías era mais novo, mais velho, ou vice-versa, Miqueias, porque é uma similaridade, né, muito próxima, quase idêntica, aqui dos versículos 1 ao 5. Se os irmãos lerem lá Isaías 2, do 2 ao 4, examinarem, os irmãos vão ver que o que está escrito aqui está escrito lá. Alguns dizem, né? O Miqueias copiou de Isaías, o Isaías copiou de Miqueias. Não, irmãos. O mesmo Espírito, aleluia, que habita na vida de Isaías, na vida de Miqueias, falou com os dois. O mesmo Espírito que habita aqui na nossa vida por misericórdia do Senhor, habita na sua. Você pode dizer assim, mas eu estou acessando esse canal hoje pela primeira vez. O Espírito do Senhor quer habitar na sua vida. O Espírito de Deus quer fazer parte da sua vida. Depende de você querer ou aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Aleluia. Nós vemos aqui que os últimos dias, né, começaram com o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Depois, no outro vídeo do capítulo 5, vamos continuar falando isso aí. Versículo 2: Reirão muitas nações e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Irmãos, essa parte dessa profecia, aleluia, aqui, inspirada por Deus por Miqueias, se cumpriu em Cristo, o nosso Senhor, irmãos. Irmãos, quantos sinais, quantos prodígios, quantas maravilhas, quantas curas, quanta manifestação, aleluia, de Deus, do próprio Deus, mas vindo como homem, obediente até a morte de cruz. Jesus fez isso, irmãos. E o povo, pela sua descrença, não quis o aceitá-lo. Por isso que a Bíblia fala que hoje nós somos o Israel de Deus, irmãos. Nós, hoje a igreja é um corpo vivo, irmãos. Somos Israel de Deus. Parte aqui dessa escritura, dessa profecia, aqui falada, aqui inspirada por Miqueias, aleluia, se cumpriu quando Jesus veio a essa terra, nasceu de uma virgem. Vamos entrar mais fundo nisso ainda, irmãos, nessas profecias, louvado seja Deus. E outra parte vai se cumprir, irmãos. Irmãos, e muitas coisas já estão acontecendo nos dias de hoje, e vai se cumprir, irmãos, depois do arrebatamento da igreja, né, os anos de 7 anos de tribulação, o reino milenar de Cristo. Aqui Miqueias profetiza algo que se cumpriu, já se cumpriu, e outra parte vai se cumprir ainda. Versículo 3: Julgará entre muitos povos, castigará nações poderosas e longínquas, e se converterão as suas espadas pois em paz, e suas lanças em foice. Uma nação não levantará a espada contra a outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Isso, irmãos, vai ter um período. A gente sabe pela palavra do Senhor que o próprio Senhor, o próprio Jesus, bendito seja o nome dele, irmãos, quando ele estiver aqui nessa terra, ele mesmo reinando, irmãos. A palavra do Senhor fala muito disso, Isaías e outras passagens bíblicas, Apocalipse, Daniel. Irmãos, não vai ter mais guerra. Irmãos, vai ser igual lá no Éden, irmãos. Aleluia. Que os animais andavam juntos uns com os outros lá. Irmãos, essa guerra, isso tudo, irmãos, a terra foi afetada por causa do pecado. Isso começou lá no Éden e até hoje a terra é afetada, irmãos. Mas no reino de Cristo, milenar de Cristo, irmãos, isso não vai existir mais. Aleluia. Isso vai ser algo maravilhoso. Por isso que fala aqui, a glória da nação será restaurada, né? Israel vai ser restaurada. A gente vê lá quando Abraão fala daquela visão que Deus fala para ele contar as estrelas dos céus, vai ser a nação dele como e a areia do mar. Irmãos, é algo grande. As estrelas dos céus, ele fala da igreja espiritual, e a areia do mar, Israel, irmãos, que hoje ainda não aceita ao Senhor como Salvador. Mas vai ter um período que essa profecia vai se cumprir, que eles vão aceitar. Versículo aqui de número, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, 4. Mas assentar-se-á cada um
debaixo da sua videira, da sua figueira, não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos disse: irmãos, vai ter um tempo de paz, vai ter um tempo, irmãos, que não vai ter mais guerra, vai ter um tempo, irmãos, aleluia, que essa palavra vai se cumprir, irmãos. Nós hoje, irmãos, como igreja do Senhor, que aguardamos a vinda do Senhor, irmãos, temos que lutar no sentido espiritual para estar com o Senhor, irmãos, para ser arrebatado, para dizer, igual fala Apocalipse: ora Maranata, ora vem Senhor Jesus, está com Ele, esperar esse dia glorioso. Uma parte, irmãos, que vai ficar depois do arrebatamento, vai passar, vai se cumprir esse versículo 4 aqui, irmãos. A igreja de Cristo não, aleluia, mas uma parte vai se cumprir. Versículo 5: porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todos sempre. Sabemos, irmãos, que nesse contexto bíblico aqui, a Síria estava pondo o povo de Deus ali a julgo, a prisões. A Síria dominou, irmãos, e o povo andava segundo a sua crença, o seu Deus. Mas o Senhor estava prometendo que vai chegar um tempo, irmãos, oh aleluia, nós andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todos sempre. Irmãos, Deus falava naquela época para o povo, irmãos, que ia acontecer esse tempo de mudança, de restauração, que ia parar esse jugo, né? A gente sabe que teve esse período do exílio, que o povo ia ser restaurado. Irmãos, aleluia. Hoje nós temos a liberdade de estar com o Senhor, de aceitá-lo, de estar nele, de não viver sob o jugo do pecado, sob o jugo da carne. Você que está aí vendo o canal pela primeira vez, receba Cristo como Salvador. Aceite Ele como o Deus, seu Salvador pessoal. Você aí, meu querido irmão, irmã, que parou no meio do caminho, você pode voltar para Jesus agora. E ter Deus, Cristo como Senhor da sua vida, aleluia. Versículo 6: naquele dia, diz o Senhor, congregarei o que cocheava, e recolherei o que tinha sido expulso, e a que eu tinha maltratado. Irmãos, Deus, ele abate, disciplina, corrige, castiga aquele que ama. Mas Deus castiga, mas ele vem com bálsamo para curar, para libertar, para trazer, para transformar. Irmãos, o Senhor, quando ele traz o juízo, ele traz a sentença, ele traz a correção, a disciplina, é para o povo acordar e se converter dos maus caminhos e se voltar para ele, irmãos. Não é diferente naquela época como no de hoje, irmãos. Versículo 7, aleluia. E da que cocheava farei um remanescente, e da que tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa. O Senhor reinará sobre eles no monte de Sião, desde agora e para todo sempre. Irmãos, sabemos que Abraão foi o primeiro hebreu escolhido por Deus. Deus ama Israel. Nós hoje, como igreja, temos que amar Israel e orar por Israel, que haja paz sobre Jerusalém. Oh, aleluia! Mas Deus aqui promete uma restauração, irmãos. Aqueles que estavam duvidosos, longes, Deus quer trazer para perto e fazer um remanescente fiel, que o sirva, que o ame, que o honre, que o busque, porque Ele é. Muitas pessoas nos dias de hoje atuais, irmãos, querem servir a Deus por causa das bênçãos, quer ter vitória, quer ter cura, quer ter posição social, mas não quer servir o Senhor por alegria, não quer ter um compromisso com Deus. Deus conhece o coração, irmãos. Deus, por misericórdia, abençoa, por misericórdia, atende a oração, mas Ele quer que a pessoa se entregue para Ele por inteiro. E pessoas não querem, irmãos. E a palavra fala, a palavra diz, a palavra orienta, a palavra corrige, a palavra corta, é como espada de dois gumes, e as pessoas não querem o aceitá-lo, não querem ter um compromisso com Ele. Irmãos, versículo 8: e a ti, ó torre de rebanho, fortaleza da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Irmãos, quando fala de torre, fala de um lugar de destaque, de proteção, de vigilância. Irmãos, Jerusalém foi escolhida pelo Senhor, o povo de Israel, irmãos, para ser essa torre, para falar, para trocar trombeta, para vigiar, para
levar a palavra, irmãos, para o mundo, para o povo. Irmãos, e a gente vê que pela Bíblia, a Bíblia fala muito claro disso, irmãos. O povo de Israel mais esteve fora da presença do Senhor do que na presença do Senhor. Foram poucos que aceitaram, viveram, deram as suas vidas, isso no meio dos profetas, isso na época de Jesus. Irmãos, poucos que o aceitaram, a maioria o recusou, não o aceitou. Irmãos, quantas coisas aconteceram. Deus hoje, irmãos, esse papel hoje está para a igreja, corpo, pregar, falar, instruir, levar a palavra, que liberta, que cura, que salva, irmãos. Deus nos deu essa missão. Oh, aleluia. Versículo 9. Agora, por que fazes tão grande pranto? Não há em ti rei, pereceu o teu conselheiro, poderoso de ti a dor, como a dos que estão de parto. Por quê, irmãos? Por causa do povo estava longe, na desobediência. O povo estava sofrendo. O povo estava sentindo, irmãos, ali a correção do Senhor. Faz exemplo de uma mulher de parto aqui sentindo dores. Versículo 10. Sofre dores e trabalha para dar à luz ao filho de Sião, como a que está de parto, porque agora sairás da cidade, morarás no campo, e virás até a Babilônia, ali porém serás livrada, ali te remirá o Senhor na mão dos teus inimigos. Olha, irmãos, que promessa maravilhosa. Depois que eles saíram da Síria, irmãos, foram ser cativos da Babilônia, Deus ali diz e fala que os ia livrar, e livrou, irmãos. Deus fez algo maravilhoso. Isso o livro de Daniel, outros livros de profetas falam. Aleluia. Deus os livrou, irmãos, por amor. Deus te livra, te guarda, te protege. Você está vivo hoje, aleluia, por causa do amor dele, por causa da misericórdia dele. Oh, aleluia. Versículo 11. Agora se congregam muitas nações contra ti, que dizem: seja profanado, e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Irmãos, inimigos, pessoas que não amam a Deus, não querem parte com o Senhor, que são guiadas pela carne, pelo adversário da nossa alma, vão sempre se levantar, vão sempre existir, irmãos. Até no período ali da grande tribulação vai vir contra Israel. Irmãos, se pessoas estão te perseguindo hoje, estão indo contra a sua vida, irmãos, porque você está agradando o Senhor. Adore a Deus, louve a Deus, esteja na presença do Senhor. Oh, aleluia. Versículo 12. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho, porque juntou-se como gavelas numa eira. Gavelas numa eira. Irmãos, pessoas se ajuntam, planejam mal. Aqui é tão maravilhoso que Miqueias dá exemplo aqui de animais, aqui que viviam no campo. Dá exemplo, irmãos, de coisas da natureza, para trazer uma mensagem para o povo dessa época, para nós. Pessoas não querem entender a vontade do Senhor, irmãos. Olha aqui o versículo. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho. Porque se juntou como gavelas numa eira, escondido ali, para vir, para surpreender. Irmãos, tá cheio de gente assim, irmãos. Até no meio nosso que se fala evangélico. Por isso que a palavra de Deus fala assim: provai que os espíritos são de Deus. Você tem o Espírito Santo, irmãos. Tenha comunhão com ele. Para que ele testifique, para que ele fale através da palavra com você e comigo. Aleluia. Versículo 13, para nós encerrarmos. Levanta-te e trilha, ó filho de Sião, porque eu farei de ferro o teu chifre e de cobre as tuas unhas. Esmiuçarás a muitos povos, o seu ganho será consagrado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Irmãos, Deus dá vitória ao seu povo. Deus dá vitória ao seu povo contra os inimigos. Deus dá vitória ao seu povo, aqueles que levantam contra nós, contra a igreja, contra o povo de Israel. Quantas vitórias Deus deu ao povo de Israel? Quantos milagres, quantas maravilhas. A Bíblia fala no Evangelho de João, capítulo 20 e 21, se fosse colocado todos os milagres que Jesus fez, não teria livro suficiente nessa terra. Irmãos, e o povo não aceitou, não se rendeu a ele. Naquela época, como na época que Cristo esteve aqui. Irmãos, Miqueias capítulo 4, uma parte se cumpriu com Jesus, outra parte vai se cumprir ainda. Nós vamos continuar falando nesse assunto maravilhoso no próximo vídeo, no capítulo 5 de Miqueias. Hoje, irmãos, vamos encerrar isso aqui, que o assunto é extenso, maravilhoso de se falar, louvado seja Deus. Você aí, irmãos, que está participando com a gente no canal, nos ajude a fazer algo do Senhor. Compartilhe esse link com seus contatos, se inscreva no canal.
Não esqueça de deixar o joinha para que esta palavra chegue a vidas, irmãos, e vidas sejam libertas, salvas, curadas, transformadas pelo poder de Deus que está sobre a sua vida, sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde poderosamente em nome de Jesus. A paz do Senhor.